Olá, bom dia. Eu sou Daniela Amoroso, sou professora, sou dançarina e sou pesquisadora das culturas populares. Eu trabalho na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, faz 10 anos, completando 10 anos esse ano, e venho atuando na escola de dança, porque sou professora lotada na escola de dança, em dedicação exclusiva. Venho atuando nesses 10 anos na área das danças populares como manancial de conhecimento para os processos criativos em dança. Então, eu defendi o meu doutorado em 2009, que foi uma pesquisa voltada para o samba de roda do recôncavo baiano. Eu habitei, morei, convivi em Cachoeira, São Félix e Muritiba, que são 3 cidades do coração do recôncavo, e eu posso afirmar que muito da minha trajetória como professora, docente e artista é influenciada por esse momento que eu tive a chance de morar no recôncavo baiano. Com a minha pesquisa, eu venho defendendo que as culturas populares, do jeito que elas são, do modo como os mestres, as mestras, as sambadeiras, os sambadores, os brincantes, os fazedores fazem, do jeitinho que é, as expressões da cultura popular brasileira são produtoras de conhecimento. A gente nega, né? A gente se nega a assumir que as culturas populares, as expressões, né, as festas, os rituais, as danças, os bois, os maracatus, os sambas de roda, os frevos, são reflexos da sociedade. A gente vem defendendo que esse corpo que se implica nas danças populares, ele é o presente. Ele se relaciona com o ambiente, ele é o contexto que ele vive, e esse corpo é produtor de conhecimento. Isso dito, é bem importante lembrar que a gente tem um movimento fortíssimo de resistência a esse tipo de conhecimento dentro dos ambientes acadêmicos. E isso é uma coisa que eu não preciso aqui ficar contando muitas histórias, porque a gente sabe pela história do Brasil, pela história de todo o movimento diaspórico e da colonização brasileira, que os conhecimentos afro-indígenas são conhecimentos que foram durante séculos minimizados, sendo mais radical e mais realista também, invisibilizados na hegemonia de poder que a gente tem em todos os ambientes, mas principalmente na academia. Então, eu digo que o meu chão epistemológico, né? Então, o chão que eu piso para poder lidar com os meus alunos, para poder lidar com os meus colegas docentes, para poder criar, para poder ser, enquanto docente, artista, pesquisador, o meu chão está nesse conhecimento empírico das danças populares. Então, ouvi uma mestra falar, ouvi Dona Dalva defender o samba de roda, é algo que vale tanto ou mais do que ler Deleuze, do que ler os autores dos estudos culturais, que também me aportam conhecimento, como, por exemplo, Stuart Hall, como, por exemplo, Paul Gilroy, Avita Bra, que são pesquisadores que estão preocupados, então, com esses recortes, né, de classe, dos estudos raciais também, e de gênero, nossa compreensão dos contextos em que a gente vive. Então, o corpo, a dança, o estudo do movimento está completamente relacionado com isso. E a gente vem investindo nessa história, nessa vontade de florescer esse tipo de saber, que na ginga da capoeira, no miudinho do samba de roda, né, no mergulhão do cavalo marinho, no desfile, no rodar a saia do desfile do maracatu, existem
muitos conhecimentos, existem muitas histórias, existem muitas percepções, existem muitas senhoras, muitos senhores, muitas pessoas que vivenciaram essas realidades, e isso para a gente é muito importante. Então, bom, a gente tem na Universidade Federal da Bahia um grupo de pesquisa que se chama Grupo de Pesquisa em Dança, Cultura e Contemporaneidade. O nome mais conhecido desse grupo é Umbigada e faz referência, então, a esse saber ancestral afro-brasileiro de se entrar na roda, de se sambar e de se dar umbigada na próxima que vai entrar. Então, umbigada tem a ver com esse saber que é do corpo de cada um, de cada uma, em relação à outra, ao outro e ao mundo. Então, umbigada é um fio que liga o eu com o mundo. Então, só por aí a gente trabalha muito a questão das alteridades, né, em dança. E, bom, nesses anos aí que se passaram, eu tive a chance de poder trabalhar na pós-graduação, no programa de pós-graduação em dança, no programa de pós-graduação em artes cênicas e no programa profissional em dança, o ProDan. Além da especialização em estudos de dança da Escola de Dança também da Federal da Bahia. Então, essa experiência, né, docente e de pesquisa dentro da universidade me deu forças também para entender que a gente tem que produzir. Então, orientar pesquisas nessa área significa empoderar esse campo de estudos. Então, a gente gasta muito tempo orientando as pesquisas, a gente trabalha demais. Os cabelos brancos não negam, mas assim, isso é de uma valiosidade inexplicável, inenarrável. Então, nessa linha que eu venho trazendo, né, eu tive também 2 grandes mestres, assim, dentro da academia e que me aportaram caminhos, assim, de como a gente pode embasar, fortalecer e dar estrutura a essas pesquisas. E um desses caminhos foi a etnocenologia e os estudos das danças afro-brasileiras. Na etnocenologia, eu tive como um professor muito importante Armindo Bião, professor doutor Armindo Bião, que Deus o tenha, que fundou, né, o programa de pós-graduação em artes cênicas da UFBA e abriu um campo, uma abordagem, uma perspectiva para se olhar as expressões populares, que é a etnocenologia. Etnocenologia, então, é uma perspectiva disciplinar teórico-prática que provoca no estudante, no pesquisador, uma postura de como se relacionar com, dentro, para as culturas populares. Então, basicamente, a etnocenologia, ela combate qualquer tipo de preconceito etnocêntrico. Então, nos coloca nessa posição, né, para quem está chegando numa expressão popular, tomar os cuidados do etnocentrismo, inclusive o racismo. E para quem é de dentro, como é que a gente pode se entender combatendo um corpo colonizado, porque sabemos que o nosso corpo carrega inscrições, símbolos, entendimentos, histórias de uma colonização extremamente invisibilizadora. Então, como é que a gente também reconhece esse corpo colonizado e se decolonializa? A etnocenologia, ela se combina também com os estudos culturais e o que eu venho batendo assim bastante é de relacionar a etnocenologia com processos de criação nesse campo das danças populares, das cenas populares, das expressões como os caretas da Praia do Forte, que tem as máscaras e que aportam conhecimento de treinamento, de criação, de máscara e coloca a gente num movimento de deshierarquizar o conhecimento, sendo que esses saberes populares são o nosso chão, é o que o Brasil tem, a Bahia tem, de produção própria, de conhecimento próprio. Então, nesse lugar de colocar os saberes
em uma horizontalidade que a gente vem trabalhando. Então, convido a vocês a conhecerem o grupo de pesquisa Umbigada, da Escola de Dança, da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, vinculado aos programas de pós-graduação, e que tem muita gente nessa bandeira das pesquisas das culturas populares, inclusive com o seu caráter extensionista. Então, se eu for rapidamente aqui nomear, a gente tem Natureza França, que está no bairro, na praia de Tubarão, né, subúrbio de Salvador, com ações com um público infanto-juvenil, samba de roda, barquinha, etc., valorizando as herdeiras culturais também dessa região. A gente tem Maria Eugênia Caldas, lá na Praia do Forte, trabalhando com as careteiras dessa comunidade. A gente tem Carolina, isso mestrado, tá? A gente tem Carolina Bastos trabalhando com as rezas de cura, né, das rezedeiras da Mata Escura, especialmente do terreiro Bate-Folha, Dona Eda, né, que ela conversa bastante com Dona Eda, com essa mestra, essa senhora, mãe. E a gente tem eu mesma, né, que trabalho com samba, que dedico muito tempo a pesquisar as vertentes do samba, o samba de roda, que foi a pesquisa do doutorado, mas também esse fluxo migratório do samba que levou Dona Ciata, Tia Ciata, do Recôncavo para o Rio de Janeiro. Então, essa migração dos saberes, né, que no Brasil não tem uma rota só, são diversas rotas diaspóricas. Me interesso muito por isso, como também os rituais femininos. Então, o samba, todas as danças que são vinculadas à umbigada e que nos coloca nesse lugar de empoderamento feminino quando se dança. Isso tem me interessado muito. A gente tem Daiane Nonato, que está lá em Triunfo, pesquisando as cambindas, que é uma estrutura numa linha cronológica. Se a gente pudesse falar dessa historiografia, as cambinas vêm antes dos maracatus, passa por um processo de lacuna, de descontinuidade, e hoje é reinventado, inclusive por Daiane, que é mestra popular. A gente teve Dandara Baldez, que trabalha com as expressões maranhenses aqui em Salvador, foi orientanda da minha querida companheira Lara Machado e minha co-orientanda. A gente teve Valéria Vicente, que estuda o frevo. A gente teve Daniel Moura com flamenco, criando subjetividades também com a teoria queer. A gente tem Deni Neves, que é um artista esplêndido, que trabalha com diversas manifestações, é figurinista, coreógrafo, e que hoje também é professor da escola de dança, e que tem como questão-chave as questões curriculares, porque isso que a gente está falando, essa luta é muito séria dentro da universidade, inclusive na hora do vamos ver, aquela famosa hora da verdade, que nome tem as disciplinas. Então, as culturas populares, elas ficam, enfim, num limbo das nomenclaturas, e Deni vem batendo firme nessa tecla, com um estudo embasado nas questões curriculares, nos atos de currículo, na multireferencialidade, trazendo o Roberto Sidney Macedo forte para embasar os estudos dele. A gente tem Renata Otelo, que está na UFRN, que é a nossa doutoranda da Escola de Dança, trabalhando com as cirandas, especialmente o contexto e as questões também de gênero e dos estudos culturais com Lia de Itamaracá. A gente teve Thaís Ferreira, que estudou fandango, já defendeu o mestrado dela com questões de educação, e que hoje está fazendo um doutorado também, interrelacionando fandango e samba de roda. Gente, é muita gente que passou pelo Umbigada e que está no Umbigada. A gente tem Iná Irenã, que é mestranda do mestrado profissional em dança, que está estudando sambas de caboclo e que está desenvolvendo pedagogias do ensino do samba de caboclo para dança. Uma pesquisa incrível que relaciona o contexto dos caboclos do 2 de julho com os caboclos dos terreiros, com os caboclos dentro de sala de aula. É bem interessante a pesquisa de Iná também, dentro do contexto profissional. A gente tem, começando, Luana Lordelo, que está relacionando as questões
do estudo do gesto, do estudo do gravitacional do corpo para o miudinho do samba de roda. Que mais? Eu tive como orientando Felipe Dias, que estudou a reza de Brejões e que hoje é doutorando em etnocenologia no PPGAC. Foi meu primeiro mestrando. Eu acho que é isso aí. Eu devo estar, com certeza, tem mais gente, mas tem Verônica Navarro, veja, lembrei. Verônica Navarro, que é doutoranda e que pesquisa os carnavais andinos, uma pesquisa super interessante que ela traz também nesse diálogo entre o que ficou conhecido como danças folclóricas andinas e o como isso reverbera hoje em dia nas pesquisas dos carnavais andinos. Foi para Maragogipe também, porque vai criar uma interculturalidade entre os carnavais andinos e o carnaval tão conhecido que é o de Maragogipe, aqui pertinho de Salvador. E Daniela Botero, não poderia esquecer de Daniela Botero, que pesquisa um povo originário, Muruimuna, e ela está realizando uma pesquisa de campo longa, com bastante aporte da etnografia, numa cidade chamada Letícia, que faz uma fronteira entre a Amazônia colombiana e a Colômbia, e é onde se localiza essa comunidade Muruimuna, que teve que descer do seu lugar originário por questões de lutas por territórios, e ela estuda os bailes Muruimuna, que nem vou falar, é muita coisa. Sugiro que a gente procure essas pesquisadoras. E a gente tem Túlio Guzmán, também, que é doutorando, veja, é muita gente, e que toca, né, as questões do popular, da cultura popular, na noção principalmente da espacialidade da criação contemporânea em dança, quando ele defende a casa, o chão da casa, como lugar de experiência, de percepção e de criação em dança. Então, ele desloca um pouco essa noção também etnocêntrica do teatro com T maiúsculo, como a caixa preta, lugar ideal e homogeneizante para a criação de dança. Então, são muitas pesquisas, são muitas possibilidades. Eu também tive a honra de colaborar com a pesquisa de Jailson, escrevi o prefácio dessa breve pesquisa dele sobre o samba de véio, lá da ilha de Maçangano, Petrolina. Então, enfim, aí são infinitas possibilidades. Eu aconselho que vocês, por favor, acompanhem. A gente tem uma página no Facebook do Grupo de Pesquisa Umbigada e a gente também tem projetos de extensão que vão entrar em ação agora no outubro, novembro e dezembro. E a gente está fazendo parte do semestre suplementar como docente e como grupo de pesquisa atuante. Então, muito obrigada pela oportunidade de poder contar um pouco sobre o meu trabalho, de poder defender, né, essa poética do miudinho dentro da universidade, que a gente vai lidando com essa relação do vai e vem do conhecimento das culturas populares para poder transformar. Obrigada.